Pessoal, o capítulo 9 do livro trata do escalonamento em sistemas de propósito geral. E existem algumas questões no final do capítulo. Agora a gente pode dar uma olhada nas questões 1 e 2. Eu vou mudar aqui e a gente vai ao enunciado. A questão 1 é: alguns algoritmos de escalonamento do processador são preemptivos e outros não são preemptivos. Outros ainda podem ser implementados de uma forma ou outra. Pode-se afirmar que... Bom, primeiramente, o que é um algoritmo preemptivo? É quando o escalonador decide tirar o processador de uma tarefa, mesmo quando a tarefa quer continuar executando. Ou, em outras palavras, a tarefa não fez nenhuma chamada de sistema que levasse ao bloqueio, não terminou, ela quer continuar executando, mas o escalonador, por alguma razão, retira o processador dela. Isto é ser preemptivo. O não preemptivo é quando a tarefa executa até que ela, por vontade própria, fique bloqueada ou termine. Então vamos lá. Escalonamento baseado em fatia de tempo pode ser implementado de uma ou de outra forma. Não dá porque a ideia da fatia de tempo é que quando a fatia de tempo chega ao final, a tarefa é preemptada, ela perde o processador. Não importa se a tarefa quer continuar executando ou não. Terminou a fatia de tempo, a tarefa perde o processador e, portanto, a fatia de tempo é intrinsecamente preemptivo. Algoritmos preemptivos são mais fiéis aos níveis de prioridade no caso do escalonamento baseado em prioridade. Bom, quando eu tenho um algoritmo baseado em prioridade, a ideia é que execute antes a tarefa de mais alta prioridade. Então, imaginem que está executando uma tarefa de baixa prioridade. E aí uma tarefa de alta prioridade fica liberada, fica apta, ela está pronta para executar. Um algoritmo preemptivo vai chavear imediatamente e vai retirar o processador da tarefa de baixa prioridade e vai dar o processador para a tarefa de alta prioridade. Então, isso é mais fiel aos níveis de prioridade. Um algoritmo não preemptivo, o que ele vai fazer? Ele vai esperar que a tarefa de baixa prioridade termine a sua execução, fique bloqueada, para só então executar a tarefa de alta prioridade, gerando, portanto, uma inversão de prioridades. Portanto, o item B está correto, né? Algoritmos preemptivos são mais fiéis, respeitam com maior corretude os níveis de prioridade. Algoritmos não preemptivos geram maior overhead. Não, é ao contrário. O algoritmo não preemptivo, ele só vai chavear o contexto quando a tarefa em execução ficar bloqueada. Ou seja, seria obrigado a chavear o contexto de qualquer maneira. Ele não introduz chaveamento de contexto adicional, extra ao sistema. Já um algoritmo preemptivo, por exemplo, com fatias de tempo, ele vai introduzir chaveamentos de contexto adicionais àquele mínimo necessário que ocorre quando a tarefa bloqueia. Portanto, algoritmos não preemptivos, na verdade, geram um overhead menor. Por fim, algoritmos não preemptivos tornam impossível a postergação indefinida. Não é verdade. Pensem em prioridades não preemptivas. Eu tenho um algoritmo não preemptivo, quando uma tarefa de altíssima prioridade é liberada, ela mesmo assim tem que esperar a tarefa em execução de mais baixa prioridade, o algoritmo não é preemptivo. Porém, se eu tenho lá no final da fila uma tarefa de prioridade super baixa, a coitada poderá ficar na fila para todo sempre, porque ela nunca consegue prioridade para ser escolhida. Na frente dela está sempre entrando tarefas novas com prioridade mais alta que ela. Mesmo sendo prioridade não preemptiva, aquela tarefa de baixíssima prioridade lá do fim da fila, ela não consegue executar do mesmo jeito. Questão 2.
Para cada um dos itens abaixo, indique se trata-se de um problema para a implementação do Shortest Job First no escalonamento do processador. É necessário conhecer a duração do próximo ciclo de processamento das threads. Sim, eu preciso conhecer isso para que eu possa ordenar as tarefas conforme, né, o seu uso de processador até o próximo bloqueio, que é a duração do próximo ciclo de processamento. Porém, quanto tempo demora até uma tarefa ficar bloqueada? Ou quanto tempo de processador uma tarefa precisa até fazer uma chamada de sistema e ficar bloqueada? Eu não sei, pode ter um if no meio do caminho, o then é demorado e o else é rapidinho, e o caminho depende dos dados de entrada. Então, na verdade, sim, isso é um problema para a implementação do Shortest Job First. É possível a ocorrência de postergação indefinida no caso de uma thread com um ciclo de processamento muito longo? Sim, é possível a ocorrência, porém, isso não é um problema para a implementação do Shortest Job First. É uma consequência do algoritmo, né? Esse fato é negativo, mas ele não impede a implementação do Shortest Job First. É necessário manter a fila ordenada conforme a duração do próximo ciclo de processamento, e o número de threads pode chegar a casa de centenas em alguns sistemas. Bom, é provavelmente uma boa ideia manter a fila ordenada, porque eu vou querer sempre saber qual é a tarefa de menor ciclo de processador na fila, porque ela é a próxima a executar. E realmente threads podem chegar a casa de centenas em alguns sistemas. De novo, é um fator negativo, mas ele não me impede a implementação do algoritmo. E por fim, é impossível adaptar este algoritmo para multiprocessadores? Não, eu simplesmente, se eu tenho 4 cores, eu pego as 4 tarefas com ciclos menores de processamento a seguir e executo elas. Eu posso perfeitamente adaptar isso para o algoritmo funcionar em multiprocessadores. Então, em que se trata de um problema para conseguir implementar o Shortest Job First, o maior problema é realmente identificar a duração do próximo ciclo de processamento das threads. Estas foram duas questões do capítulo 9 que a gente revisou neste vídeo.